Muito bem, espero encontrar todos bem. Eu não sei se vocês estarão assistindo esse vídeo à noite, à tarde ou pela manhã, mas espero que venhamos a nos encontrar todos bem neste momento, então, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Cristiano, sou trabalhador espírita lá da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade de Alvorada, Rio Grande do Sul, e a convite da Associação Espírita André Luiz, aqui de Viamão, venho falar hoje sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos. E mais especificamente sobre o item terceiro, que fala sobre o homem de bem. Muito bem, então eu vou pedir licença para vocês para ler alguns trechos, algumas passagens ali, para que a gente possa vir a tecer os nossos comentários em cima, então, do que nos diz aqui o Evangelho, certo? Começa assim, então, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Muito bem. Vamos tentar entender um pouquinho, né, o que quer dizer esse trecho. A lei de justiça, né? O que é a justiça? Como que isso é importante também que nós nos perguntemos, né, para nós, o que é a justiça? Até porque o próprio capítulo, né, Sede Perfeitos. O que é ser perfeito? É ser perfeito já a maior perfeição possível, né? Até que nós nos cheguemos perto de Deus, que é o nosso Criador. Bom, a ideia é que agora, né, dado o nosso estágio evolutivo, que nós possamos ser o mais perfeitos que nós pudermos ser agora. E não absolutamente perfeitos. Nós talvez ainda não estejamos, né, possivelmente a humanidade ainda não esteja próxima de um grau de perfeição absoluto, né? Obviamente que não, né? Todo o espírita que hoje estuda, que entende essa problemática, que se autoavalia, sabe, né, o quanto ainda falta para atingir a perfeição absoluta, né? Mas isso é de foro íntimo também, é de cada um, né? Então, nós precisamos nos perguntar o que de fato é essa justiça, então. Bom, nós tenhamos pelo menos um entendimento básico. Justiça é quando todos são atendidos de uma maneira igualitária, onde todos temos o necessário, onde nós não temos mais do que o outro, mais do que nós de fato merecemos, né? Então, praticar a justiça é ter este entendimento. Cai um pouco na questão da humildade, onde nós nos igualamos, né? Porque se eu sou igual ao outro e estou entendendo, né, de uma certa forma, esta lei de justiça. Ou seja, eu sei que não deveria ter, não posso passar por cima do outro, né, ter mais do que ele de uma maneira injusta e desequilibrada. O que é justo? Eu ter aquilo pelo que eu luto, é o fruto do meu esforço. Jamais retirando aquilo que pertence ao outro, que é fruto do esforço do outro. E isso se espraia nas mais variadas formas.
né? Na forma de agir, na forma de pensar, porque tudo isso é, na verdade, essa prática da justiça, do amor e da caridade acaba, né, sendo um estado de espírito íntimo nosso, porque é um sentimento que vai permear o que eu penso e como eu me expresso nas minhas atitudes diárias. Então isso é como nós vivemos. Claro que uns praticam, outros não praticam, porque nós estamos a caminho da perfeição, né? Nós estamos em processo de desenvolvimento, em processo de evolução espiritual. É sempre bom lembrar disso, né? Então, se eu consigo ter essa visão, ou pelo menos, o que eu acho que é mais importante, né? Procurar desenvolver esta forma de ver. Porque nós ainda não estamos, né, nesse estágio absoluto. Então, o que eu procuro me esforçar hoje? Em procurar olhar para as pessoas, para as situações, ver como eu me encaixo, o que eu posso fazer para que a minha própria vida, para que a vida do outro que está próximo a mim, para todas as pessoas que estão no meu raio de ação, para que elas possam ter o meu melhor. Para que nós possamos ter este pensamento. O que eu posso fazer para que a vida, de uma forma geral, não somente a minha, mas a vida de todas as pessoas, seja melhor. Por quê? Porque se a vida do outro é boa, ele vai me dar boas coisas. E se a minha vida for boa, eu vou poder dar boas coisas para o outro, para as outras pessoas. Então, o equilíbrio, o crescimento, não só meu, mas de toda a humanidade, ele se dará através dessa forma, quando nós desenvolvermos este entendimento. E isso passa pela questão da justiça. Passa também aqui pela questão do amor. Como eu disse, como eu fiz a referência, né? É uma questão de um sentimento. Quando eu conseguir olhar para o outro e entender que ele é filho de Deus, assim como eu sou. Que ele é merecedor de tudo aquilo que eu também mereço. Claro que aí existe a questão de se nós conseguimos fazer por onde merecer essa felicidade, né? Se o outro também faz. Mas que a gente possa ter esse olhar, este sentimento. Ainda que o outro não faça tudo aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim, que ele não me ame, que talvez ele não me respeite, que talvez ele pense diferentemente de mim, mas que eu possa ter para com ele respeito, para que eu possa aceitar a sua opinião, para que eu possa respeitá-lo, para que eu possa compreendê-lo no seu contexto de ser humano, com potencial divino, mas também falível, assim como eu. Eu sou uma criatura divina, com todo o potencial divino, mas tenho as minhas falhas, tenho as minhas dificuldades. Por quê? Porque estou em processo de desenvolvimento espiritual. E ter este olhar é também amar o outro. Saber dar boas coisas ao outro, ainda que ele talvez hoje não consiga me dar as boas coisas também, né? Através dos sentimentos, das expressões, das suas ações, enfim. Então, praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. A caridade, né, eu tenho algo, na minha forma de ver, o que diferencia a caridade do amor é a ação. Né? Eu sempre sou muito recorrente na minha fala nessa questão, né? Que o amor ele pode ser contemplativo. Né? Nós podemos ficar amando à distância. Nós podemos ficar do ponto de vista assim, só na imaginação, né? Amando à distância, contemplando. Existe até uma expressão para isso que agora me falha a memória. Mas a caridade, ela é aquele amor que age, é aquele amor que vai ao encontro. Principalmente agora, né, nesses tempos de isolamento social, pelo qual nós estamos passando em função, né, do coronavírus, muitas ações são necessárias. Né? As pessoas
de baixa renda, com mais dificuldade financeira, elas estão passando por muitas dificuldades. Então está havendo muitos movimentos em função de doação de alimentos, de gêneros de higiene, né? Então, daqui a pouco nós podermos fazer alguma coisa, nem que seja 1 quilo de arroz. Mas se nós pudermos também fazer algo, dar uma palavra de apoio para aquele que está passando por uma dificuldade maior neste momento, também até de entendimento, né? Tudo isso é uma expressão, é uma ação, é o amor que se movimenta, que age e que vai de encontro daquele que necessita, né? Então, na minha visão, a caridade é o amor que se expressa através da atitude, né? E sempre que nós procurarmos, nós vamos encontrar algo a que fazer, né? Se fazer. Porque, como eu também sempre recorro a essa fala, né? Nós somos as mãos de Deus na terra. Nós somos essa expressão divina, né? Claro que sempre que nós conseguirmos viver este homem de bem que há dentro de nós, que existe dentro de nós, né? Porque nós sabemos que precisamos fazer algo. Isso está escrito. Eu vou mais adiante, né, discorrendo sobre o capítulo aqui, eu vou tocar um pouquinho nessa questão também. E pulando lá para o segundo parágrafo, que é muito interessante e que vem de encontro também, né, eu acho que absolutamente fala sobre a atual situação que nós vivemos, né, da pandemia, de todo esse processo complicadíssimo que nós estamos vivendo, né? Diz assim, lá no segundo parágrafo do item 3, né, do homem de bem, diz assim: o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Pulando para o quarto parágrafo. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Bom, ter fé em Deus neste momento é imprescindível. Eu, particularmente, não sei como estaria passando agora por essa situação se eu não tivesse a certeza de que Deus está no comando. De que há um propósito que agora nós não conseguimos enxergar. Nós só vamos ver isso, vamos conseguir compreender isso ao longo dos anos. Talvez, quem sabe, só quando retornarmos à pátria espiritual. Para conseguirmos alcançar a dimensão do que está acontecendo agora, né? Porque sem essa certeza de que há um porquê, de que há uma razão, de que Deus é bom, de que Deus é justo e de que Ele é a sabedoria suprema, fica difícil. Eu imagino que para aqueles que agora não têm essa convicção, o processo está sendo muito mais doloroso, certamente. Porque nós temos que entender que há uma razão para que isso aconteça. Seja nós desenvolvermos algum aspecto da nossa forma de ver, da nossa forma de agir, de pensar, de sentir, tudo isso, né? Esse estado de espírito, que precisa ser desenvolvido por alguma razão, por esse processo. Talvez agora nós não consigamos entender completamente, né? Seja a valorização de momentos simples, de convívio, né? Ao qual agora nós não estamos podendo ter. A presença dos entes queridos, dos amigos, né, que faz muita falta. Nós somos seres humanos e nós precisamos da energia uns dos outros, dessa troca, do olhar, do abraço, do tocar. Nós precisamos disso e agora não estamos podendo, talvez, quem sabe, valorizar isso tudo. Os momentos que nós podemos ter agora dentro do nosso lar com as pessoas mais próximas, né? Esposo, esposa, filhos, quem sabe pais. Valorizar este momento que talvez antes a gente talvez, né? Não sei se isso vale para todos, mas a gente sempre se autoanalisa nesses processos.
o chamamento do mundo, as atenções que o mundo nos solicita, a gente acaba dispersando a nossa atenção. Talvez agora, em recolhimento, nós possamos ter mais tempo para refletir sobre as nossas próprias vidas, a nossa própria conduta, a nossa visão de vida. Então, tendo a certeza de que há um propósito, nós podemos ficar um pouco mais tranquilos. Porque é difícil, né? Não é simples. Nós sabemos o quão está sendo difícil para todos. Né? Eu, por exemplo, eu trabalho por minha conta. Né? A gente acaba se preocupando, né? Temos contas para pagar, o serviço diminuiu. Então nós temos as responsabilidades, né, das nossas tarefas a cumprir. Então nós temos, claro que nós nos preocupamos, porque nós, assim, o que acontece? Né? A fé, ela é também viva, ela é ação. E nós precisamos, nesse momento, manter o nosso padrão vibratório elevado através dessa certeza de que Deus está no comando. Isso, inclusive, fortalecerá a nossa imunidade, porque quando nós caímos a vibração, né, vibratoriamente, nós também acabamos desequilibrando o nosso organismo, injetamos na nossa corrente sanguínea substâncias deletérias que vão acabar baixando a nossa imunidade. Claro, eu não estou aqui dando uma receita, tá, de imunização, né? Porque se está no nosso planejamento reencarnatório passar pelos processos, nós vamos passar. O próprio Evangelho, ele faz uma referência nisso, agora não vou lembrar em que item, em que capítulo que está, que diz assim, não é vos exortando o tempo todo a prece que nós estaremos isentos dos processos de prova e expiação. Não, nós estamos no planeta de prova e expiação. Então nós vamos passar pela prova e pela expiação. Mas a diferença como nós vamos lidar com esses processos é que vai fazer toda a diferença, né? A forma como nós vamos passar, sendo com a nossa vibração mais elevada, de uma maneira otimista, tendo a certeza de que há um propósito e de que Deus está no comando, e de que haja o que houver, tudo é para o nosso melhor, para o nosso aprendizado, é um processo pedagógico. Claro que nós não conseguimos manter, aí vamos entrar também no processo, em falar de curvas, né? Uma coisa tão citada agora, né? Infelizmente, né? Por uma forma tão problemática, né? Como está acontecendo. Mas assim, 99, não sei, 5, talvez 6, 7% da população humana na Terra hoje está em processo de desenvolvimento espiritual. O outro 0, alguma coisa são espíritos missionários que vêm para cá nos ajudar. Eu, por sinal, me incluo nos 99, né, dos que estão em processo de prova e expiação e me desenvolvendo espiritualmente. Então eu não consigo manter a minha vibração alta o tempo todo, né? Que pelo menos a gente consiga manter ela em equilíbrio. Então quando nós recebemos uma boa notícia, quando nós fazemos uma prece, quando nós conseguimos nos conectar intimamente com a nossa própria essência espiritual e, em consequência disso, nos conectarmos com o alto, com a espiritualidade superior e com Deus, nosso Pai, nós conseguimos manter acima da média, em ascensão, né? Com a vibração elevada. Mas nós não somos seres ainda plenamente desenvolvidos, então nós não vamos conseguir manter essa vibração o tempo todo. Acontece um problema ali fora, uma demanda, uma problemática, uma coisa que é difícil, essa vibração cai. Né? Que bom que nós conseguimos manter ela relativamente na média, tá? Mas que a gente possa, né? Cada vez que haver uma dificuldade maior, nos resguardarmos na prece, nessa certeza de que Deus está no comando e de que as coisas vão passar. Se uma coisa eu aprendi ao longo dos meus 46 anos, e já passei por muitos problemas pessoais, profissionais, né? Enfim, uma certeza eu tenho para dar para vocês, que todo problema ele tem data de validade, ele vai acabar. Pode ser que dure 1 mês, 2 meses, 1 ano, não sei, mas ele vai acabar.
Isso é certo. Então, essa fé, essa certeza, como diz aqui no terceiro item, tem fé no futuro, o homem de bem. Tem fé no futuro. Tá? As vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceita sem murmurar. Claro que a gente dá uma murmuradinha de vez em quando, porque a vibração baixa. Mas nós somos seres humanos, né? E a gente tem que também que se aceitar. Procurar manter em perspectiva, manter isso sempre na nossa mente, de tentarmos o quanto for possível e ultrapassar os nossos limites para manter essa confiança, essa certeza de que tudo vai passar. Indo mais adiante um pouquinho, já lá no 5º parágrafo, diz assim, ó: o homem de bem encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta e nos felizes que faz, nas lágrimas que seca e nas consolações que dá aos aflitos. Mais uma vez, extremamente pertinente ao momento pelo qual nós estamos atravessando. Né? Assim, ó, porque ao longo das nossas trajetórias reencarnatórias, ao longo da nossa existência como espíritos, que somam, sabe-se lá Deus quantas encarnações, nós passamos por um processo de desenvolvimento. Estamos passando ainda, obviamente, né? É um chavão espírita já, né? Que esta é a nossa melhor encarnação. Porque quanto mais nós voltarmos para o passado, menos a gente entendia, menos a gente sabia, tanto intelectualmente quanto espiritualmente. A nossa fé era muito mais fraca. Então nós passamos por muitos processos de dificuldade, dores, todas elas fruto da nossa falta de compreensão, da nossa falta de entendimento. Então, nós buscamos, e essas dores nós sempre procuramos abrandá-las através da satisfação das nossas sensações materiais, através do uso de drogas, do exagero no sexo, na comida, na bebida, em todas as sensações materiais, físicas, sensoriais, né, externas, físicas. Então, e ainda hoje, muitos de nós, não é uma crítica, lembrando, nós somos seres humanos, né, nós ainda buscamos essas sensações na materialidade, né, ou no prazer que a materialidade, que essas sensações possam nos dar. Então, muitos de nós ainda estamos nesses estágios, né? Mas o homem de bem, ele deve ter, né, em perspectiva, como diz lá anteriormente, né, a prática da caridade, do amor que se manifesta através de ação e que traz uma recompensa, e que nós não devemos praticar o bem buscando recompensa. Essa recompensa, ela é uma satisfação íntima, uma alegria que de fato nos sacia. Porque as outras buscas, essas satisfações dos sentidos, elas nunca nos saciam completamente. Elas nos saciam momentaneamente. Mas passado alguns minutos, às vezes, algumas horas, alguns dias, o vazio permanece. Porque nós temos ainda, enquanto seres humanos, né, nessa nossa média de evolução, a sensação de que algo nos falta. Só que nós não vamos preencher esse espaço jamais com as coisas da matéria, com as satisfações dos sentidos orgânicos. Isso só se dá, de fato, espiritualmente, quando nós fazemos aquilo que o nosso coração, que o nosso sentimento de fato pede, que é ir de encontro ao outro e fazer algo de bom por ele. Porque essa satisfação não tem preço, não tem como, inclusive até em palavras é difícil manifestar essa satisfação. É uma coisa que é muito íntima. Por quê? Porque lá no nosso inconsciente, lá no fundo da nossa alma, está gravado. Porque cada um de nós
tem algo a fazer. Nós não estamos aqui por acaso. Além do processo de aprendizagem, nós temos também uma parcela de contribuição para o nosso entorno. Nós somos filhos de Deus que criou tudo o que existe e continua criando. Segundo Jesus, né, ele continua trabalhando. Então, também nos cabe, nós somos co-criadores, também nos cabe uma parcela de ação no nosso meio. E quando nós conseguimos fazer algo de bom pelo nosso meio, pelo nosso irmão, né, o meio, quando eu me refiro, são as pessoas em geral, né? Porque, e mesmo que essa ação possa ser em primeiro momento material, mas que ela venha repercutir em algo de bom para o outro, nós estamos cumprindo esse nosso papel e estamos acessando o nosso inconsciente e nos satisfazendo no fundo do nosso âmago, da nossa essência. Então isso é um prazer que de fato nos preenche. E é uma alegria, né, poder fazer o bem ao outro. Quem já teve a oportunidade de fazer sabe, entende o que eu estou falando. Né? É uma alegria indescritível e que nada, absolutamente nada, pode apagar. E o capítulo, o item, ele é muito mais longo e traz muito mais detalhes que são riquíssimos, e eu convido vocês a pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lerem, estudarem e tirarem as suas próprias conclusões. Né? Por mais que nós falemos aqui, nós não vamos conseguir esgotar o item, e ele é muito rico e muito interessante. Né? E eu gostaria de encerrar a fala citando um trecho, né, do livro Boa Nova, psicografado pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Que eu vou citar aqui um capítulo que eu acho que é muito pertinente, mas é só a última fala, contextualizando assim, com o nosso atual contexto. Tá? Que diz assim, ó, vou tentar fazer um resuminho da história, né? Fala de Zebedeu, é um diálogo que Jesus está tendo com Zebedeu, né? Que era pai de João e Tiago, né? E Zebedeu conhecia a lei antiga, e Jesus apresenta para ele um Deus mais amoroso, ao contrário da lei antiga, que tinha um Deus mais punitivo, né, mais rigoroso. Jesus traz então um Deus extremamente amoroso, que é preocupado, que é carinhoso com os seus filhos. E Zebedeu se emociona profundamente. Imagine, né, Jesus contando isso para nós, imagine, né, a emoção que não deve ter sentido Zebedeu. Né? E Zebedeu se comove, começa a chorar. E diz assim então, né, o velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe Jesus, exclamou: levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Jesus muitas vezes, né, no Evangelho cita: levanta-te, levanta-te e anda. E é imprescindível, meus irmãos, que neste momento nós estejamos de pé para o bom combate. É imprescindível que, frente a toda esta crise pelo qual o mundo atravessa hoje, né, enfrentando o coronavírus, que nós estejamos de pé para esta luta. Seja procurando manter a nossa vibração o mais alta possível, dando uma palavra de ânimo para aquele que não tem, um carinho, né? Seja nos grupos, né? Lá nos grupos que nós possamos vir a participar no WhatsApp, nas redes sociais, sempre uma mensagem de ânimo, porque esse é o papel do espírita, esse é o papel do homem de bem, independente da sua religião. Né? Esse é o papel do homem de bem hoje. Manter a vibração elevada, ajudar a que outros também venham a ter, ajudar no que for possível, no que estiver ao seu alcance, para que nós possamos atravessar essa situação da melhor maneira possível.